Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com grande alegria que nós estamos aqui novamente, né? E Deus colocou uma palavra ao meu coração que é sobre felicidade. Então, você que vai estar, eu creio que não dá tempo de todo mundo entrar ainda, né? Então você que vai assistir a gravação em algum momento, você já começa a se imaginar o que é felicidade para você. Onde você busca uma felicidade? Onde você requer algo que é precioso para a sua vida? Então é isso que nós vamos falar hoje. Então você vai pensando. Vamos esperar os irmãos entrarem na palavra. E aí nós vamos estar falando, ministrando uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Amém? Eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é João, eu sou pastor João Tonon Neto. Né? João Tonon é meu avô, eu sou João Tonon Neto. E eu sou da igreja Nova Jerusalém. Essa igreja é o ministério do pastor Luiz Fonseca. E pela graça de Deus, nós estamos cuidando da seara, né? Cuidando da seara que Deus nos colocou, né? O Senhor deixou uma seara grande para que nós pudéssemos trabalhar nela, né? Que a Bíblia fala que poucos são os ceifeiros, né? E que a gente pudesse rogar para Deus que mandasse mais trabalhadores para essa seara, né? Então, a Igreja Nova Jerusalém, eu creio que está crescendo num propósito de edificação, de busca de pessoas. Nós temos grandes pessoas, grandes irmãos dentro da igreja, temos aqueles que intercedem por nós, que às vezes nem é da nossa igreja, e a igreja ela vem crescendo, vem transformando, vem salvando, ajudando a salvar almas, né? Ministrando o evangelho de Cristo, né? Nós não vendemos a placa da igreja, mas nós vendemos a salvação em Cristo. Vendemos não, nós oferecemos a salvação em Cristo. Porque a salvação da sua alma, da minha alma, é pela graça do Senhor. A Bíblia fala que não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça. Então, a graça de Deus alcançou a minha vida, a graça de Deus alcança a sua vida pelo fato de você aceitar. Simplesmente de você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a graça chegou até você. A graça de Deus chega à nossa vida quando realmente a gente crê na palavra, né? Eu sei que o mundo ele tá levando as pessoas para o radicalismo. O mundo está levando as pessoas para, às vezes, discordar da Bíblia. Às vezes, o que está acontecendo na palavra de Deus são coisas que são para a nossa vida, né? É um meio de que Jesus fez para que nós pudéssemos participar do plano de Deus, né? Então Jesus veio nessa terra, veio cumprir a promessa, né? Porque os profetas lá, Isaías, outros profetas, profetizaram que Jesus viria, que seria o Messias que viria salvar o mundo. E ele veio. E a Bíblia nos promete que ele vai voltar para buscar o seu povo. Então, o que a ministração da palavra faz com que... O que a ministração faz com a gente? Faz com que nós buscássemos a melhor forma de nos aperfeiçoar na palavra, para que o Senhor, quando nos olhar para nós, ele olhe e tenha misericórdia das nossas vidas. Porque não há um só nesse mundo, a Bíblia fala, que não peque. A Bíblia fala assim, não há um justo que não peque.
Então, nós somos pecadores e Cristo veio para os pecadores. A Bíblia fala que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Aqueles que aí você imagina, só aquele que está doente, Cristo veio? Não, doente, quando ele está falando doente, é aquele que peca, aquele que não entendeu o plano de Deus, como todos nós não entendíamos. E hoje, o propósito de Deus a palavra que veio no meu coração, para poder ministrar no seu coração, é que onde você busca a felicidade? Aonde está a felicidade para você? Porque nossa vida, a gente tem planos, e às vezes os planos nossos materiais, ou até espirituais, são frustrados. Mas tem uma certeza que a Bíblia promete, que tem um plano que não vai ser frustrado, que é o plano de Deus. Então o plano de Deus nunca ele é exatamente como a gente quer. Ele é perfeito como Deus quer que seja. Então nós nos alimentamos pela palavra para que esse poder de Deus nos alcance. E quando nós somos alcançados pelo poder de Deus, a maior alegria que nós temos é de manifestar essa alegria, né? Porque Jesus deixou escrito o Evangelho. E o Evangelho está escrito para quê? Que nós pudéssemos pregá-lo a toda criatura, a toda pessoa que possa ter atenção a essa mensagem. Então, irmãos, eu creio que os irmãos já estão se conectando aí, a maioria, né? Tem bastante gente já conectado. Então vamos começar e vamos ler a palavra de Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo 11 a seguir. Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Esta palavra, como a gente sempre quando prega, fala assim, essa palavra é conhecida, porque ela é muito pregada, uma palavra de poder, de força, de restituição, de reconhecimento, de mudança de vida, essa palavra. Mas só que ela tem uma diretriz conforme Deus manda. Então hoje eu creio que você vai ver essa mensagem de uma forma diferente, como eu vi essa mensagem. Eu já vi pregando que fala mais do filho pródigo que voltou para o pai. Aí outro fala do filho que ficou, que não estava contente com o irmão que tinha ido embora, que quando voltou ele não aceitou que o pai fizesse tudo de bom para aquele filho. E nada mais é do que o pai que está falando do filho pródigo e do outro filho, é o próprio Deus. Ele se assemelha-se ao próprio Deus, pegando você e recebendo na destra dele, sobre as asas dele, debaixo das asas dele. Então, a palavra, ela vem o quê? Ela vem para trazer mudança de vida. Então, por isso que Deus colocou algumas parábolas, que nem Jesus deixou escrita essa parábola, chama a parábola do filho pródigo. Essa palavra vai falar grandemente ao seu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus que está dentro de você vai te alertar. Você vai começar a enxergar uma forma diferente. Em que lugar que você está buscando a sua felicidade? É aqui que nós vamos falar. Amém? Então, Lucas, no capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Repete comigo aí: e ninguém lhe dava nada.
E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego minha vida, a vida dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que ainda vão ouvir, nas suas mãos, Pai. Que a sua palavra venha direto, Pai, ao nosso coração, que ela venha fazer, Senhor, a sua vontade nas nossas vidas, que a sua virtude, Senhor, a sua virtude, o seu poder caia sobre nós, que nós possamos tomar posse desta palavra e fazer, Pai, multiplicar o teu evangelho, Pai. Que nós possamos entender que a felicidade não está nas coisas, não está nas pessoas, e sim em Ti, Senhor. A felicidade, às vezes, que nós buscamos, Pai, é para esse mundo que perece, Pai. E o Senhor deixou escrito que nós temos que juntar tesouros nos céus, Pai. Onde é garantido, Senhor, onde é garantia, Senhor, onde o galardão que está proposto para nós é esperado, Deus. Em nome de Jesus, abençoe seus filhos, Pai, que eu possa pregar essa mensagem conforme a sua vontade. Ô Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para poder falar ao meu coração, para que chegue à minha mente e seja transmitido ao seu povo, Deus. Com humildade eu entro aqui, Senhor, eu estou aqui entrando na casa das pessoas, as pessoas ouvindo essa mensagem, Senhor, possa ser multiplicado, Senhor, as suas bênçãos sobre a vida deles. Eu profetizo na vida de cada um que haja mudança de vida, que haja transformação, Senhor, de vida, que as pessoas possam crer cada dia mais no poder que há em Cristo Jesus, no seu Filho, Pai. Que nós só chegamos a Ti, Pai, se for pelo Filho, porque o Filho e o Pai são um, e o Espírito Santo também. Então, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse dia. Nos acomoda, Senhor. Nos usa, Senhor, conforme a sua vontade. Que a glória seja a tua, Deus, não nossa, Pai. A glória seja a tua, não nossa. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, que o milagre vai acontecer. Eu creio no milagre, Senhor. Eu creio no seu milagre. Eu creio que tudo, Pai, que está preparado para nós já está pronto, Senhor. O Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. E hoje eu creio que vai acontecer alguma mudança, Pai. Porque quando nós nos dispusemos, Senhor, a fazer, a pregar o seu evangelho, nós cremos que é o Senhor que vai fazer e vai acontecer algo precioso na vida daquele que crê no seu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Alcança aquele que está perdido, Senhor. Alcança aquele que ainda não entendeu o seu plano, que não está entendendo que quando ele está passando por tribulação, quando ele está passando por prova, é porque o Senhor ama. O Senhor ama aquele que continua firme, Senhor, que não desiste da obra, Deus. Então, em nome de Jesus, eu entrego tudo nas suas mãos, Senhor. E eu me coloco na sua presença, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa seu povo. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Muito bom orar ao Senhor. Quando nós oramos, nós nos entregamos.
E eu creio que Ele vai fazer grandes coisas ainda essa noite. Você crê nisso? Que Deus pode mudar toda a história, que Deus pode fazer algo precioso para a sua vida? Que Deus pode mudar aquela trajetória, aquela mesmice, aquela situação que você planeja e não sai do papel, aquela situação que você olha para aquilo que você na sua mente planejou, mas você não colocou Deus no seu plano. E Deus vai falar com você hoje, porque esta palavra, meus irmãos, como eu disse, é aquela palavra que ela traz um impacto de retorno da pessoa para Deus. Aquele que está perdido, aquele que, como o filho pródigo, ele foi, gastou todo o seu... Quando ele fala fazenda aqui, né? Ele está falando de todo o seu dinheiro, todos os seus bens que o pai deu por herança a ele, que ele poderia receber essa herança e viver junto com seus pais, viver junto com a família, porque a família é a base de tudo. Deus amou a família. Deus amou a família, que lá em Abrão, ele falava para Abrão, ele falou para Abrão e deixou registrado, está no testamento, aqui na palavra de Deus, que ele amou a família. E ele disse, Abrão, serão benditas, em Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Então a família é o alvo do inimigo. O inimigo, ele está querendo destruir as famílias, porque o maior adversário de Deus é Satanás. E ele está fazendo com que? Com que as famílias sejam destruídas, sejam dispersas, sejam atacadas e sejam destroçadas. Essa é a função do inimigo, porque ele quer atacar você não. Ele quer atacar o próprio Deus. Ele é contrário a Deus. Por isso que quando você é de Deus, você é contra o inimigo. Quando você é do inimigo, você é contra Deus. Então por isso que nós temos que tomar posição daquilo que nós entendemos. Quando nós somos de Deus, nós temos que declarar que nós somos de Deus. Então, qual é a forma que uma pessoa normal, no mundo capitalista que nós vivemos, qual é a parte principal de uma família? Quando você tem um filho, quando você vai casar com a sua esposa, com a sua noiva, né? Quando você vai planejar algo para sua família, você pensa em felicidade, em ser feliz. Você nunca pensa de buscar... tá bom isso. Não, você quer o melhor. Por isso que às vezes a gente aconselha pessoas que vão se casar e aí nós falamos para a esposa, fala assim, olha, a sua obrigação é fazer o seu marido feliz, o seu cônjuge feliz. E fala para o marido, fala assim, olha, você tem a obrigação de fazer a sua esposa feliz. Porque Deus criou o homem e a mulher para viver junto. A Bíblia fala, o homem deixará pai e mãe e se juntará à sua esposa. E ali começa a formação de uma família. Então, quando você planeja isso para a sua vida, você planeja ser feliz. Então, a felicidade, às vezes, é a todo custo. Nós buscamos algo, esse algo é a felicidade. E essa felicidade, às vezes, nós atropelamos a vontade de Deus nessa felicidade. E nós fazemos aquilo que é conforme o nosso pensamento. Eu costumo dizer e costumo praticar. Quando eu tenho algo para decidir, algo para fazer, primeira situação que eu faço, que nós temos que fazer, é colocar para o Senhor. Senhor, me dê uma direção para essa situação. Eu devo fazer dessa forma? Olha, está aparecendo um trabalho para mim. Esse trabalho, o Senhor está aprovando esse trabalho? Esse trabalho não vai me desviar, não vai me tirar da igreja? Esse trabalho não vai fazer com que eu seja escravo dele? Porque, irmãos, tem coisas que nós
temos que entender quem nos dá liberdade, quem nos faz livre é Jesus Cristo. Ele nos dá a liberdade. Então, se nós não estivermos na direção dele, nós continuamos cativos às coisas. Então, nós somos cativos a quê? A trabalho. Tem gente que trabalha demais. Eu vi um testemunho de uma pessoa que ela trabalhava da hora que acordava até a hora de dormir e ela estava numa fase terminal de câncer. E ela, quando ela chegou e falou assim, olha, eu pedi perdão para os meus filhos. Pedi perdão para os meus filhos porque eu não pude ir na apresentação da escola. Eu não tive com eles na melhor fase da vida deles. E porque eu tinha que colocar o sustento da minha casa. Mas só que, irmãos, ela falou uma coisa que arrepia. Se eu tivesse parado, eu conseguiria. Porque nós queremos ser melhor, às vezes, para os outros. E nós não somos melhores na nossa casa. Nós queremos ser melhores para o nosso patrão, para as pessoas. Mas nós não somos melhores na nossa igreja. Então, hoje é um dia de nós sabermos onde nós buscamos a nossa felicidade. Onde nós buscamos a razão do nosso viver. Jovens que estão assistindo o culto. Jovens, tem aquela ideia, porque o mundo faz assim. Nós não temos que ser igual ao mundo, nós temos que ser diferentes do mundo. O cristão tem que mostrar que ele é diferente do mundo. O mundo faz assim, assim, assim. O cristão faz assim, assim. Por quê? Porque tudo que é mais fácil para você vai ser penoso, vai ser dificultoso, vai terminar em maldição no final. Tudo que é difícil, porque as coisas de Deus, elas não são fáceis, mas elas são perfeitas. Jesus fala do caminho estreito. Caminho estreito é aquele caminho onde, se você balançar, você apoiou, você está aqui. Agora, no caminho largo, você balançou, você cai. E quando você está no caminho estreito, quem está com você é Jesus. Por isso que o jovem chega a uma certa idade e fala, não, agora eu quero morar só. Eu não quero mais morar com meus pais. Eu quero viver a minha vida como fez esse jovem aqui. Ele pediu a herança dele. Tem países, se não me engano, nos Estados Unidos, a pessoa chega a uma certa idade, ela recebe a herança. Eu creio que a herança que nós recebemos dos nossos pais é a educação. Quando nossos pais nos levam para a base de Cristo, para a igreja, para a comunhão com o Espírito Santo, para entender o plano de salvação. Porque quando nós colocamos a criança para caminhar com Jesus, dificilmente ela vai se perder. A Bíblia garante. Fala assim, indique o caminho, indique, não é a palavra indique não, ande junto com seu filho no caminho que ele deve andar, que mesmo depois de velho não se desviará. E o mundo está oferecendo o quê? Morando sozinho, eu posso ter regalias. Se eu estiver na casa dos meus pais, se o meu namorado vier, ele não vai poder dormir comigo. Ele vai ter que dormir na sala, ou num outro quarto de hóspede, depende da casa. E na minha casa nós vamos ter tudo bem. Só que é um passo que está atropelado. Um passo que está atropelado faz com que há uma gravidez não planejada. A mulher, principalmente, ela não entende o valor que ela tem que se dar. Porque quando ela não se dá o valor, ela é a maior prejudicada. Porque, infelizmente, o homem, ele abandona. Eu creio que é 80% ou 90% dos casos que acontece essa situação de a mulher jovem engravidar, os homens deixam elas. Os homens abandonam a mulher. E, normalmente, a maioria abandona o filho também. Então, quando nós olhamos para a direção de Deus, que nós olhamos que nós temos que honrar pai e mãe. A partir do momento que você honra seu pai e sua mãe, você jovem, eles viveram mais que você. Às vezes, eles passaram por uma gravidez indesejada, que foi você que veio ao mundo. Pode ser, mas só que eles conseguiram mudar a vida, outros não conseguiram, mas o exemplo positivo ou negativo, ele tem que servir de base para o crescimento. Então eu não vou fazer a mesma coisa. Existe uma coisa, irmãos, que chama-se maldição hereditária. Tem pessoas que acontece com
vamos falar, a 4ª geração lá atrás, o bisavô, sei lá, aí acontece com o avô, acontece com a mãe, acontece com o filho, acontece com o neto. Por que é isso? Porque alguém tem que brecar. Você tem que ser a pessoa que tem que buscar a felicidade nos padrões que Deus deixou escrito. A partir de você pode mudar a história da sua família. Olha a responsabilidade que eu tenho, olha a responsabilidade que você tem. Isso não significa que os seus descendentes vão continuar aquilo que você fez. Mas eu tenho certeza que Deus está agindo. Ele é poderoso, irmãos. Quando você acha que não vai acontecer, aí que acontece. Eu já vi situações que parecia que não ia dar. Era morte. E Deus transformou em vida. E eu já vi coisas que era morte, mas Deus transformou numa outra situação de vida. Falando dessa pessoa que eu assisti. Ela sabia que ela ia morrer, mas ela tinha certeza da salvação da alma dela. Ela despediu da sua família. Ela estava se preparando. Mesmo na situação final da vida dela, ela abençoava as pessoas. E ela falava do nome de Jesus. Então, Jesus ele tem que ser profetizado na sua vida. Tem que ser falado. Você tem que falar de Jesus o tempo todo. Por quê? Porque todo a situação que vai aparecer para você, porque a Bíblia fala que Jesus deixou escrito, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus falou assim, não são do mundo como eu também não sou do mundo. Você que é de Cristo, você não é mais do mundo, você está no mundo. Então as coisas que vão acontecer na sua vida, ela tem que ter o quê? Tem que ter as prioridades. Então para onde eu vou olhar? Quando acontecer algo, quando vier uma bandeja do inimigo, que eu tenho que ter o discernimento para entender, como eu disse, se aquele trabalho vai me tirar da presença de Deus, ou se aquele trabalho vai trazer o meu sustento. Porque o trabalho é para sustento, o trabalho é para você ter a base de uma família. Porque o pai trabalha, é provedor. Hoje em dia as mães também estão trabalhando, provedoras também. Mas existe algo que é precioso, que é a formação da família. E a formação da família é feita pela base de Cristo, pela palavra de Deus, que é feita as famílias. E as famílias estão sendo destruídas por quê? Porque não estão buscando a felicidade no lugar certo. Então nós vamos começar a entender que quando você está buscando algo, esse algo, vamos supor que é a felicidade. Você está buscando a felicidade para você viver uma vida plena aqui nesse mundo ainda. Para você ter algo que também te dê alegrias além das que você tem em Cristo. Além que eu estou falando a mais, não além, porque a de Cristo não existe. A alegria que nós temos em Cristo, não existe alegria maior, não existe. Mas nós vivemos que tem muitas coisas dentro aqui nesse mundo, que são boas para nós. Então nós temos que aproveitar o que é bom e ter o discernimento de separar o que é bom e o que é ruim. Então Jesus ele deixou muitas coisas escritas como essa parábola. Então o filho pródigo, a Bíblia fala assim, o mais moço, o mais jovem, disse ao pai, dá a minha parte. Dá a parte que me pertence. A partir do momento que ele pegou essa parte que pertence, ele tinha o quê? Ele tinha poder. Porque o dinheiro te traz poder. Quando você não tem o dinheiro, você fica cabisbaixo, você fica triste porque você não pode realizar determinadas coisas. Mas a Bíblia fala que é muito melhor um pouco com alegria, com união, do que muito com confusão. Porque o dinheiro ele traz confusão também. Se a sua mente estiver no dinheiro, ele te traz confusão. Se o seu dinheiro não estiver na sua mente, mas estiver no seu bolso, aí ele não te traz confusão. Porque você vai fazer as coisas que são necessárias. Você vai devolver o dízimo. Você vai ajudar aquele que é necessitado. Você vai ser sustentado por Deus, não pelo dinheiro. Então, irmãos, quando nós entendemos o plano de Deus, nós começamos a buscar as coisas direcionadas pela palavra de Deus.
Então o jovem ele falou, me dá meu dinheiro, o poder veio. Mas o que ele fez? Ele foi e saiu. A Bíblia fala assim, que ele repartiu, né, o pai repartiu a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra longe, partiu para uma terra distante. Então a primeira coisa que ele foi buscar a felicidade em lugar. Primeira coisa que ele fez, buscar a felicidade em lugar. Ele foi numa terra distante e fez o quê? E ali desperdiçou o seu dinheiro, as suas posses, vivendo dissolutamente. O que acontece com isso? O jovem, na hora que ele saiu para morar sozinho, ele não tinha mais a direção dos pais. E ele não tinha mais a direção de Deus. Porque se ele gastou dissolutamente, ele não tinha direção de alguém que já viveu um pouquinho mais que ele para poder orientar. Você imagine numa época dessa, que não tinha o WhatsApp, que não tinha o celular, que não tinha nem telefone. O pai vê o filho indo embora. E acontece com as pessoas que receberam uma preciosidade de Jesus. Entenderam o início do plano de salvação. Estava começando a caminhar com Jesus. E de repente, abandona e vai embora. Então aquela preciosidade que você recebeu da palavra de Deus, que já entrou no seu coração, você gastou dissolutamente. Você não tem mais nada. A Bíblia fala que é a palavra, a semente plantada à beira do caminho. O vento veio e levou. E você perdeu a preciosidade. Você foi buscar num lugar distante, sendo que você tinha a casa dos seus pais, que era um porto seguro, onde você tinha a igreja onde você frequenta, que ali você tem uma proteção espiritual, que às vezes nós não entendemos. Um homem que está lá, se desdobrando para fazer a obra de Deus, buscando a palavra de Deus, como eu falei com o pastor Luiz, ele falou, olha João, tem uma voz que Deus está falando no meu coração sobre uma palavra, e ele falou e está falando agora comigo, e ele vai desenvolver essa palavra para trazer para nós. Como acontece comigo, como acontece com outros pastores que estão temente a Deus para fazer aquilo que agrada a Ele, fazer aquilo que agrada o Senhor. Então, irmãos, não é em lugares que nós vamos buscar a felicidade. Acontece que o meu amigo foi para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio. Eu tenho que ir também? Será que eu tenho que ir também porque ele foi? Eu não sei os motivos dele. De repente os pais oraram e Deus deu uma direção e ele foi. Mas ele está sob a direção de Deus. Ele não pegou a sua fazenda e foi gastar dissolutamente para esse lugar. Então, às vezes, nós, hoje, vivemos nesse mundo capitalista querendo ser um pouco melhor do que o outro. Vou falar que erramos o tempo todo. Quando alguém está falando de uma viagem, você fala de uma viagem melhor do que o outro fez, só para falar que você fez. É assim que está acontecendo com o mundo. Então, irmãos, não é em lugar que nós vamos ser felizes, nós vamos buscar a nossa felicidade. Que está falando nesse verso 13. Né? Que o moço pegou a sua fazenda e partiu para uma cidade distante. Partiu, foi, no verso 13, partiu e foi para uma cidade longínqua, uma cidade longe. Ele quis ir longe, ele não quis estar perto do Pai. Será que você está entendendo aqui o que Deus está falando? Você tem que estar perto do Pai. Eu estou falando de Deus. Você tem que estar perto do Filho, Cristo. O Espírito Santo que está dentro de você, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que estar perto. Quanto mais longe você for, mais perdido você vai ficar. E você não vai buscar, você não vai encontrar felicidade. Como o filho pródigo. O que aconteceu com ele? Ele foi lá no lugar. Ele queria ser feliz lá. Gastou tudo absolutamente. Onde ele parou? No chiqueiro de porco. E aí, irmãos, outra coisa que nós não devemos buscar. Não devemos buscar a nossa felicidade em coisas. O verso 14
Fala assim, havendo ele gastado tudo. Gastou tudo para quê? Houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. Depois de ter consumido, gastado tudo, começou a passar necessidades. Porque ele quis buscar nas coisas. Você tem pessoas que falam assim, eu tenho vício por sapato. A pessoa compra lá 50 pares de sapato e não usa nenhum. A pessoa quer o prazer de gastar. O que aconteceu com esse jovem? Ele gastou tudo, só que ele não pensou que ele tinha que consagrar esse dinheiro. Que ele tinha que, na verdade, não tinha nem que ter pego esse dinheiro. Porque o pai vivia bem. A palavra fala aqui no outro versículo, ele fala, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, de alimento. Imagine o pai que era o dono da fazenda. É o dono do projeto, da empresa, não sei o que, qual que é o que você possa imaginar. Então, irmãos, nós não devemos buscar as coisas não devemos buscar a felicidade em coisas. Por quê? Porque as coisas perecem. E se acabar as coisas, você vai passar necessidade, como esse jovem passou. Então, o desejo dele era ir para uma terra longe, né? Buscar lugares, buscar nas coisas, e também não devemos buscar a felicidade em pessoas. A felicidade não está na pessoa. Como eu disse, eu tenho que fazer as pessoas felizes. E as pessoas têm que me fazer feliz. Então, assim, até uma vez eu estava falando com uma irmã num projeto de rua que a gente estava. Aí ela estava com um probleminha. Eu falei assim, irmã, você tem que fazer seu marido feliz. Aí nós entramos pros carros. Ela ficou chateada, porque ela achou que eu tinha falado para ela que ela não tinha que ser feliz. Mas aí faltou a vírgula, né? Mas seu marido tem que fazer você feliz. Porque quando você se doa para fazer o outro feliz, aí algo precioso. Eu vi o meu primo falando assim, olha, eu quero sair logo daqui do hospital, que eu tenho que estar junto com a minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha esposa. Ela está com Covid também. E eu quero estar junto com ela. Ele estava preocupado com a esposa. Então isso é você fazer o outro feliz, se preocupar com o outro. Agora o filho, ele se preocupou com Deus? Ou pela palavra, pela letra aqui, com o pai? Ele se preocupou? Ele pegou o que dele e saiu. Tem muitas pessoas que fazem isso. Ele vai buscar em outras pessoas a felicidade. Mas a felicidade só está em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode fazer você feliz. Você tem que se dar bem com todos. Porque Deus falou para você amar ao seu próximo como a ti mesmo. Antes de ter amado a Ele em primeiro lugar. Mas você tem que amar o seu próximo. Então, irmãos, a felicidade nós não podemos buscar nas pessoas, né? E a Bíblia fala no versículo 16, que ele fala assim, depois dele ter vontade de comer a comida do porco, ele fala assim, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Então, às vezes, você deposita sua confiança numa pessoa, ao contrário que você tem que colocar sua confiança em Deus, aí você consegue tudo ali junto. Tudo que é seu se reparte. Mas na hora que você não tem nada, acabou. Você não é mais convidado para lugar nenhum. O seu dinheiro acabou, você não é mais a pessoa. Parece que o seu nome é X, o dinheiro que você tem. E Deus olha você, conhece você por nome e sobrenome. Deus amou você no ventre da sua mãe. A especialidade de Deus é amor. Então Ele te amou de uma tal forma que a felicidade que você tem que procurar é nele. É em Jesus Cristo. É no Deus Todo-Poderoso que nós temos que buscar a felicidade. Não nas pessoas. Então assim, as pessoas, ela faz o quê? Ela tira você, às vezes, você deixa entrar alguém na sua vida para te tirar a sua convivência com a sua própria família. Deus amou a família, Deus consagrou a família. Então a família tem que ser em primeiro lugar, depois de Deus. Existe uma hierarquia, é o Deus que você tem que amar. O seu pai, a sua mãe, você, os seus irmãos, a congregação da igreja.
É isso que você busca a felicidade nessas pessoas, não nas pessoas de fora. Existem as pessoas de dentro, as pessoas de fora. A família, ela só é reconhecida, ela só é valorizada quando você perde ela, quando não tem mais jeito de você recuperar. Várias vezes, nós, como errantes, às vezes pensando em algo e fala, poxa, eu podia ter feito isso pelo meu pai, eu podia ter feito isso pela minha mãe, eu errei com eles numa situação. Quando, às vezes, por falta de sabedoria, por falta de ler a Bíblia, nós fazemos coisa errada. Quando a Bíblia fala para você, honra teu pai e tua mãe, o que é honrar pai e mãe? É a pessoa que eu creio que é mais... o amor mais próximo de Deus é amor de pai e mãe. Primeiro de mãe ainda, que a mãe carrega o filho lá desde da semente ali que vingou, do embrião, depois carrega ali 9 meses, depois está ali amamentando. Existe amor maior do que esse? Só o de Deus. Só o de Deus. Então, nas pessoas, irmãos, nós não temos que buscar a felicidade. Nós temos que demonstrar a nossa felicidade. Porque eu e você, que somos sal da terra, sal, somos luz do mundo, nós temos que levar essa luz para as pessoas, para quem deseja. Porque o sal é o quê? Ele tem que dar gosto, tem que dar tempero. Então você tem que ditar a regra. Olha, meu filho, é desse jeito. É desse jeito que vai acontecer com você. Olha o exemplo que eu estou dando para você. Olha como que eu fui com a sua mãe. Mediante vários erros que eu tive. Olha que resultou. Olha como que nós estamos hoje. Olha como que a luta que nós passamos e você está aqui comigo. Ah, pastor, mas tem pessoas que não se consertaram porque não estão ouvindo a mensagem de Cristo. Porque quando você ouve a mensagem de Cristo, você que está ouvindo essa mensagem de Cristo, transforma a sua vida e olha para Deus e coloca Ele, a sua família, dê valor àquilo que realmente é valoroso, aquilo que realmente é precioso para Deus. Porque quando Deus ele coloca algo para nós, como Ele instituiu a família, Ele colocou para quê? Para que desse fruto. Porque a Bíblia fala do fruto, nós temos que dar fruto. Quando ele fala, eu vi uma reportagem eu não sei o que era aquilo, se era um WhatsApp, era televisão, não lembro. A pessoa mostrou o que era o joio e o que era o trigo. Os dois colocaram assim, era igualzinho, porque Jesus fala, não tire o joio da igreja, porque senão você pode cortar o trigo também. Então deixa para cear, deixa para colheita, quando colher tudo vai ser separado. E o rapaz pegou o trigo e esfregou, tem os frutos, as sementes. Aí ele pegou o joio, era só palha, não tinha semente nenhuma. E Deus fala para que a gente possa dar fruto daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então o fruto do Senhor, ele parte de nós. Ele deixou nós como galho, como ramo. Esse ramo que é eu e você, ele tem que dar fruto. Esse ramo, ele tem que buscar felicidade em Cristo. Não em lugar, não em coisas, não em pessoas. E o quarto lugar, não em prazeres. Porque, irmãos, o quarto lugar, prazeres, ele está falando no versículo 17, que ele fala assim, que ele caiu em si. Quando você cai em si, é uma coisa aparentemente ruim, mas é maravilhosa. Quando você cai em si, vem depois do cair em si o arrependimento. Então, os prazeres, eles trazem o quê? Eles trazem coisas momentâneas e depois vem a dor. Quando você está com uma dificuldade, você fala, eu vou encher a cara, vou beber bebida alcoólica, aí eu fico mal, eu esqueci tudo, mas no outro dia acordei, o mesmo problema que eu tinha continuou.
Então os prazeres da carne, os prazeres que vêm para nossas vidas, ele vem para quê? Como um paliativo do inimigo. Ele só quer protelar a sua decadência. Agora, quando você acredita em Jesus, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao contrário do mundo. No mundo a alegria é aparente, mas o choro está de manhã. Ao contrário. Então, irmãos, os prazeres é aquela situação que o homem caindo em si, o rapaz caindo em si, ele pegou e fez o quê? Ele viu que ele tinha perdido tudo. Ele comparou a vida dele com os funcionários do pai dele. Ele comparou, olha, eu tô com vontade, de tanta fome que eu tô, que na cidade estava acontecendo uma situação difícil, que ele queria comer aquela lavagem do porco. Irmãos, imagine a decadência daquele homem, que ele era um homem que tinha tudo. Porque quando nós somos filhos do rei, nós temos tudo. Eu posso morar num barraco de 4x4, 3x3, 2x2, mas quando eu sou filho do rei, filho de Deus, do Rei dos Reis, eu sou o príncipe, eu sou o herdeiro da promessa. Não interessa a posição social que você se encontra, não interessa o que você está passando, mas busca o prazer no Senhor. O Senhor é que Ele vai te dar as coisas verdadeiras, porque Ele mesmo diz que Ele é a verdade. Ele não é mentira. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele está enganando o povo. E o povo está olhando para o mundo e querendo as coisas que o mundo está oferecendo. E nós temos que acordar, porque tá acontecendo muitas coisas que trazendo as promessas de Mateus 24, dos finais dos tempos. Nós temos que olhar para isso e buscar a felicidade, buscar a nossa felicidade em Jesus. Não existe outra. A Bíblia fala da bem-aventurança. Quando a Bíblia fala lá em Mateus, acho que é 5, ele fala assim, bem-aventurado o homem. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem misericórdia, porque alcançará. É aquele que vai ver a Deus, aquele que vai ser chamado filho de Deus. Essa é a felicidade que nós temos que buscar. O resto é consequência. Irmãos, eu costumo falar de privilégio, eu vou falar de novo. Quando nós nos entregamos para Jesus verdadeiramente e quando nós estamos nesse processo de aprendizado na palavra, quando nós chegamos num lugar, nós somos pessoas excelentes. Porque Deus está olhando, Ele vai adiante de você, Ele vai derrubando os obstáculos para você. Porque está indo à frente, na sua frente. Então você vai e caminha e coloca essa palavra no seu coração, dizendo, Senhor, eu não quero mais buscar a minha felicidade em lugar, em coisa, em pessoa, em prazeres. E outra coisa, irmãos, eu deixei anotado aqui. Não está em circunstância. Às vezes você está passando a dificuldade que nem ele estava. Passando fome. Num lugar que o chiqueiro de porco acho que não deve ter um cheiro muito agradável. E o que ele falou no verso 18? Levantar-me-ei. Levantou. Tomou posição. Se você está numa situação caído, rejeitado, com dificuldade, levanta. Se arruma. Ele se levantou, ele se colocou em posição e falou, não, os filhos os empregados do meu pai, eles têm abundância de alimento. Eu perdi tudo, mas eu vou me arrepender. Vou me levantar e vou diante do meu pai. Meu pai é aquele que está no céu, aquele que está olhando para você e está com a mão estendida. Ele fala que ele não está com o braço encolhido para não poder te abençoar. Ele fala que ele é poderoso. Ele deixa escrito na palavra que não há outros deuses, não há. É só ele. Ele que está em cima do cavalo, que fala em Apocalipse, que está triunfando para você triunfar junto com ele.
Então, irmãos, não está nas circunstâncias. Então, o que sobrou de toda a fazenda, de todo o dinheiro que ele usou, foi o mau cheiro. Foi o chiqueiro que sobrou para ele. E aí ele vai lá e declara para ele, e eu creio que antes dele, ele promete algo, como que eu vou dizer? Ele faz um plano. Fala assim, eu vou chegar para o meu pai e vou falar assim, ó, eu pequei contra ti e contra o céu. Né? Ele fala no verso 18, ó, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Arrependimento. Então, tudo que ele fez, tudo que você fez para buscar felicidade, caiu num chiqueiro de porco, dá meia volta, se arruma, ainda pode estar meio mal cheiroso, mas dá meia volta e sai dessa circunstância e vê o que sobrou para você. Qual a opção que você tem hoje? Se entregar para o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Humildade, se dobrar o joelho na presença do Senhor e falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me leve, me coloca numa igreja, eu quero ser fiel em tudo que o Senhor deixou escrito, eu quero estar sendo levantado dentro da sua obra, não tenho medo de ser um obreiro, não tenho medo de ser um diácono, não tenho medo de ser um presbítero, não tenho medo de ser um pastor, eu me coloco na sua presença, eis-me aqui, Senhor. Olha, irmãos, eu cheguei a falar algumas coisas no passado, mas Deus me cobrou através de uma pregação de um pastor que ele pregou para mim mesmo, ele pregou para todo mundo, mas eu peguei para mim. Eu nunca mais falo isso, que você tem que ir numa igreja e pegar 2 sacos. Quem me conhece fala, eu até pouco tempo falava, você leva 2 sacos, o que a palavra vier para você bom, você põe no saco direito, o que for ruim, você põe no esquerdo, mas você guarda que um dia vai te servir. Não, toda a palavra que sai do trono de Deus serve para você andar reto perante a presença do Senhor, para Ele olhar para você e falar assim, olha, valeu a pena esse meu filho, valeu a pena, ele entendeu que esse plano que ele está aqui nesse mundo é rápido, está terminando. Esse plano, ele tem que tomar posição, ele tem que falar, declarar com a boca, crendo com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Senhor da vida dele. Então isso que Deus colocou no meu coração. E outra coisa também, que às vezes nós falamos, olha, vai na igreja, mas não seja muito fanático. Eu quero ser fanático mesmo, não no sentido pejorativo da palavra, mas sim e querer mais de Deus, querer mais alimentar, porque quem tem fome e sede de justiça vai herdar o reino dos céus. Quem quer essa palavra como um destino final vai herdar o reino dos céus. Não existe mais brincadeira, nós não estamos mais em tempo de ficar esperando. A razão é tal. Mas o pastor falou isso. Irmãos, o homem é falho, mas a palavra de Deus tem resposta para tudo. Eu posso estar até falando, que nem eu conversei com o pastor Luiz, falou, pastor Luiz, um dia eu estava pregando sobre Bartimeu, que é um cego, e aí eu confundi com a palavra de Zaqueu e coloquei Bartimeu em cima da árvore. Aí eu falei, isso aí é do homem, mas depois eu consegui corrigir e voltar. Então a mesma coisa que eu estou falando do filho pródigo aqui para você. Você é um filho pródigo hoje? Será que você precisa ver onde você quis buscar a felicidade como ele quis? Se ele gastou o dinheiro dele dissolutamente? Aí vem o pai para você, depois que você imaginou tudo isso, tudo que você está pensando agora, de que você já fez na sua vida, e que a partir de hoje pode ser um divisor de águas na sua vida, e você vai chegar diante de um pastor, diante de um homem de Deus, daquele que você confia, e fala, eu quero aceitar esse Senhor Jesus, eu quero Ele para mim. É uma preciosidade, é uma pérola. Quando a gente fala um diamante bruto, é aquele que precisa ser lapidado. Não, a pérola não, ela já está pronta. Jesus Cristo é a pérola. Então a felicidade que nós temos que buscar é em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus você vai ser feliz completo. Se você não estiver diante das ordenanças do Senhor, você não vai ser feliz. Pastor, mas eu sou tão feliz. Mas será que você é feliz até que ponto? Para o mundo?
Se Deus olhar para você, verificar o que você tá, qual a obra que você está agindo, do jeito que você está fazendo, será que ele vai estar contente conforme a palavra de Deus? Se você não entende ainda, busque entender. Porque muitas pessoas não leem a palavra, aí às vezes opina sobre a palavra sem ler. Então leia a palavra. Se você não entender, vai nos cultos. Vai na missa do padre, se você é católico. Só que entenda que você tem que ver o que está sendo ministrado. Eu ministrei para você essa palavra. Pega a sua Bíblia e leia do capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24 e vê se eu falei exatamente o que está escrito. É isso que a gente tem que ver. Analisar. Discernir o Espírito. Para saber se aquilo é para a sua salvação. Se aquilo está condizente com a realidade de Cristo. E aí, irmãos, pega essa agora para você. O que Deus faz com você quando você entende que mesmo que você passou por alguma dessas, buscou felicidade em alguma dessas situações, de lugar, de coisa, de pessoa, dos prazeres, das circunstâncias, mesmo que você já fez isso, dá meia volta, que Deus vai fazer isso com você. Olha o que fala no versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai está pronto para te abraçar e para te beijar. Independe do tal cheiro que você está. Se você está sujo como o filho pródigo, que eu creio que na hora que ele saiu daquele chiqueiro de porco, eu não sei se ele teve tempo de tomar um banho. Eu não sei qual era a situação que ele estava na hora que encontrou o pai. E às vezes a sujeira que nós estamos na mentira. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Primeira pessoa que sofre quando nós mentimos somos nós mesmos. Na mentira. Nós estamos no pecado. Nós estamos no adultério. Nós estamos fazendo coisas que não condiz com a realidade de Deus. Que não condiz com a felicidade geral de Deus. Que Deus preparou para nós. Então, às vezes, nós estamos nessa situação de sujeira. Mas o Senhor, a graça dele alcança você. Porque ele disse o quê? Abraçou e beijou. Pulou no pescoço. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é o quê? Você se arrepender e falar: Pai, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. E daqui por diante eu não vou fazer mais. Minha vida vai mudar. Minha vida vai ser diferente. Porque eu quero a sua direção para a minha vida. Eu não quero mais isso. Eu não quero viver mais isso. Eu não quero mais esse chiqueiro na minha vida. Eu não quero ter vontade de comer as bolotas de porco. Sendo que o Senhor tem um manjar. O maná. O alimento precioso para a minha vida vem do seu trono. Mas o pai disse aos seus servos. A Bíblia fala que o Senhor dá ordem aos anjos ao seu respeito. Imaginou? Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Mas ele tem os servos, os anjos do céu, e tem os anjos da terra. Aquele que está profetizando na sua vida, aquele que está querendo o seu bem, aquele que quer que você entenda o que Deus quer te abraçar, o que Deus quer te levar, e o que você tem que deixar de fazer para que Deus, ou o que você tem que fazer para que Deus olhe para você. Primeira coisa que o filho pródigo fez, ele se arrependeu. Ele pegou e deu meia volta e falou: eu vou para o Pai. Você pode ir para o Pai hoje. Você pode ir para o Senhor Jesus agora. Ele está aí está junto com você. Ajoelha de onde você estiver. Ajoelha aí e fala: Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra eu mesmo. Eu fiz errado. Mas eu quero o que me pertence de novo. Que é a tua graça sobre a minha vida. Mas o pai disse aos seus servos: depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. Vestimenta. A Bíblia pede para a gente se vestir com as vestes brancas, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E põe um anel. O anel significa autoridade.
Anel significa aliança. Aliança que nós fazemos com Deus. E sandálias nos pés significa o quê? Para você caminhar com Cristo, caminhar com Jesus, porque Ele está caminhando na sua frente. Então, pensa nisso. Além de tudo isso que Deus tem para a sua vida, Ele fala, traz um bezerro cevado, matai, comamos e alegramos. A alegria, a felicidade vem do próprio Deus. A gente passa por várias alegrias momentâneas nesse mundo. Em meio às tristezas, em meio às dificuldades, porque quando o meu irmão está com dificuldade, quando ele está doente, quando ele está passando por alguma dificuldade, eu também estou do mesmo jeito. Eu estou sofrendo junto. Então nesse mundo, a Bíblia, Jesus deixou escrito que a gente ia ter dificuldade. Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter dificuldade, mas tem algo precioso que você não vai ter mais dificuldade se você alcançar. Então alcança isso, alcança essa coisa que Deus está te prometendo. Está te prometendo uma veste nova, está te prometendo um anel na mão, está te prometendo uma sandália no pé, está te prometendo um alimento precioso. Deus está prometendo isso para você. Então busca a sua felicidade em Jesus. Busca a sua felicidade em Jesus. Não há nada pela vontade do Pai que Jesus não possa fazer. A Bíblia fala assim, aquilo que você pedir, crendo vai acontecer. Em nome de Jesus. Curva sua fronte. Fecha seus olhos. Pensa se você realmente buscou a sua felicidade em algum desses pontos que eu falei. E ora ao Pai agora. E se você estiver aí, essa palavra entrou no seu coração, e você quer se entregar para Jesus, se ajoelha aí e fala, Pai, pequei contra Ti, pequei contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, pequei, mas eu quero me redimir, eu quero estar na Sua presença, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero ser Seu filho novamente. Declara para Ele que Ele vai fazer isso. E eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Eu sei que nós somos falhos, nós fazemos coisas erradas, mas o Senhor faz certo. E nós temos que colocar, Senhor, a nossa vida nas suas mãos. E é isso que nós queremos fazer agora. Coloco a vida dos meus irmãos, aqueles que se arrependeram, aqueles que estão ouvindo a mensagem, que ainda vão ouvir, que entenderam que nós temos que fazer, Senhor, é declarar o Senhor como Senhor e Salvador. Então, em nome de Jesus, Pai, escreve, Pai, o nome de cada um no livro da vida, Pai. Porque é naquele momento onde o Cordeiro, que é o Senhor, abrir o livro, o nome deles vão estar escrito lá. E lá é a salvação eterna. Naquele livro, quem está escrito no livro, Pai, nós sabemos que não tem direito, não tem poder a segunda morte sobre a vida deles. Que eles sejam vida, Senhor. Que o Senhor manifeste a sua vida na vida deles. O seu amor, o seu poder e a sua felicidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela essa palavra, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu me coloco sempre na sua presença, Deus. Para que o Senhor venha a me usar conforme a sua vontade, Deus. Que a sua obra seja completa na minha vida e na vida dos meus irmãos. Entrego tudo nas suas mãos em nome de Jesus. Amém. Diga comigo amém. Glória a Deus. Irmãos, avançou um pouquinho do que eu esperava, né? Mas quanto mais a gente fala de Deus, mais a gente quer falar. Então eu agradeço a todos por ter separado esse tempo para poder ouvir essa mensagem. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Basta você crer, basta você ser obediente à palavra. Quando nós somos obedientes à palavra, a gente tem mudança de vida, tem transformação de vida. A gente olha para o outro ser e quer que isso que eu tenho, né, que é a unção de Deus sobre a minha vida, eu quero que as pessoas tenham também a unção de Deus sobre a vida delas. E só para a gente terminar,
aqui tem um versículo que fala assim, um versículo antes do que nós lemos. A Bíblia fala assim na parte B do versículo. Ela tem outro sentido no contexto. Mas ele fala assim, ó. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vou repetir para você, o versículo 10 do capítulo 15 mesmo de Lucas. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, irmãos, antes de eu dar a bênção apostólica, eu queria falar para vocês que na quinta-feira temos a live às 19 horas com o pastor Érico. No domingo, culto presencial, eu creio que eu que vou pregar nesse culto presencial às 9 horas da manhã na igreja de São Paulo, na rua... Qual é o nome da rua? Guaxupé 253, me deu um branco agora. Na rua Guaxupé 253, travessa da rua Antônio de Barros. Nesse domingo agora vai ter um culto abençoado. Eu convoco a igreja para ir nesse culto, porque Deus tem como está falando com o pastor Luiz numa palavra, está falando comigo também. E creio que Deus vai fazer um rebuliço, vai trazer algo precioso para a sua vida. Então, separa esse dia aí. É uma hora e meia de culto. 9, 10 e meia você está indo embora. Só se o Espírito Santo mudar as coisas, mas mais ou menos é isso. No máximo 11, Deus vai abençoar a sua vida. E se você for, eu creio que vai ser uma grande alegria para nós também. Como os anjos do Senhor aqui se alegram, Deus se alegra, nós também nós nos alegramos. Amém? E no domingo também, nas 19 horas, em Piracicaba, na rua Benjamin Constant, número 679, em Piracicaba, no centro. Às 19 horas, culto presencial, pastor Luiz. E nesses dois cultos vão ser transmitidos na live também. Mas eu convoco a igreja para estar presente. Eu creio que nós estamos vencendo esse coronavírus, nós perdemos muitas pessoas, mas eu creio que tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Algo de ensinamento aconteceu. E o que se cumpre nas nossas vidas é o projeto de Deus. Que nós estamos aqui nessa terra e nós vamos voltar para o Pai. Então aquele que acredita que vai voltar para o Pai, acredita que esse pai aqui que está falando do filho pródigo é o próprio Deus falando para você, ó, vem que eu vou te abraçar, vem que eu vou te dar um beijo, vem que eu vou grudar no seu pescoço. Amém, irmãos? Então levante as suas mãos. Que o grande amor de Cristo, as duas consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus também esteja sobre a sua vida. Eu, como ministro do Senhor, eu te abençoo com toda a sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até, irmãos, a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.